Amém? Amém, queridos? Mais uma vez, estamos aqui para meditar na palavra de Deus, né? Sentiram minha falta até hoje? Então, hoje nós vamos matar a saudade. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esta noite seja uma noite assim, muito maravilhosa para os nossos corações. Primeiro eu quero começar dizendo algo. Nós estamos chegando ao fim de 2020. Falta poucos dias para o ano novo. Nosso coração, às vezes, desejaria estar no tempo. Porque quando eu oro, eu digo para o Senhor que este é o lugar que o Senhor preparou para que esta congregação, juntos, reunidos, adorasse a Deus. Mas ainda não foi possível. Não perco as esperanças. Em breve nós estaremos juntos para a glória do nome de Jesus. Mas quero dizer também que durante este tempo desta pandemia, eu creio que cada um de nós tivemos um aproveito desta etapa. Uns talvez bom, outros ruim, mas eu creio que Deus falou com vocês. Deus falou comigo. Como Ele falou comigo, a primeira coisa que eu quis para que o tempo passasse rápido era a leitura da Bíblia. E novamente comecei no início e estou indo até o fim, devo terminar hoje ou amanhã. Se Deus quiser, eu termino a leitura da Bíblia toda. Mas tem algumas partes que eu parava e meditava, porque me chamava a atenção. Não porque eu não conhecia, mas é porque, às vezes, eu rabiscava a Bíblia, porque nas outras vezes me chamava a atenção e eu meditava. Então, eu queria dizer para os irmãos que é com muita alegria que nesta noite nós estamos aqui. E com essa alegria do meu coração, tão tranquila, nas mãos do Senhor, porque acabei de ler o versículo que diz que a palavra, a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus toda, ela é boa para nos edificar e nos corrigir. E muitas das vezes nós estamos à frente, às vezes cada um tem a sua maneira de expressar o texto que leu, e às vezes nós achamos que somos duros, que não pode ser assim. Mas a palavra de Deus, ela é bem forte para nos ensinar, porque Deus é amor. E a palavra de Deus tem um versículo que diz que o pai que não corrige o seu filho, ele mais tarde chora porque não corrigiu quando era pequeno. E a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo para nos corrigir. Quando nós chegamos a falar alguma coisa para os irmãos, é porque primeiramente Deus tratou conosco. Isso todos que estão na frente de um ministério, isso pode contar que é verdade. Então, dessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos, quando eu li em Romanos 6, 1 e 4, enquanto você procura, junta-se com a sua família, não se envergonha, mas junta mesmo, fica junto, e essa intercessão, eu creio que ela vai te abençoar muito através das nossas orações e da leitura da palavra. Então, enquanto você procura na sua Bíblia, Romanos 6, 1, 4, eu quero orar com você. E orar e pedir ao Senhor que abra a sua mente, o seu coração, e que nós possamos entender a palavra de Deus. O propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Estou com muita saudade, mas tenho orado por cada um. Às vezes tem hora que eu estou deitada na minha cama, o Senhor me cobre, me pede. Vai para a oração, eu vou. No chão eu nem joelho, então eu forro ou
travesseiro e vou clamar ao Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. E o Senhor, eu acho que cada um de nós que congregamos aqui, temos muita bênção para contar quando nós pudermos estar juntos. Então, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, meu querido Pai, nesta noite, Senhor, na Tua presença, quando nós meditamos na Tua palavra, e eu quero que esta palavra, Senhor Deus, cada irmão possa aproveitar desta palavra. Eu creio que ela não é desconhecida para os Teus filhos. Mas se algum ainda não percebeu na leitura desta palavra alguns versículos que te orientou, ou te disciplinou, ou te corrigiu, mas que nesta noite Teu Espírito Santo faz isso. Porque os Teus servos que têm pregado a Tua palavra aqui neste lugar, tem sido de orientação, tem corrigido, tem ensinado, tem mostrado gratidão, amor para com cada um. E nesta tarde, Senhor, nesta noite, não é diferente, Senhor. Nesta noite também o meu coração deseja abençoar o Teu povo que está reunido para glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, nesta noite, eu peço o Teu poder, que é o poder da Tua palavra, que ela é inspirada por Ti. Fala aos nossos corações. Se porventura tem alguém sentindo alguma enfermidade, nesta noite, Senhor, seja curado. Se alguém tiver com tristeza, Senhor, que nesta noite seja alegrado pelo Teu Espírito. Se nesta noite tem alguém desanimado, porque as lutas são grandes, as conversas, os anúncios, ó Deus, em vez de trazer dentro de nós aquela alegria, aquele despertar, mas traz tristeza. Mas é assim mesmo. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. A Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Senhor, se tiver alguém desanimado, ó Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo anima esta pessoa, anima este irmão, mostra para ele onde está a falha, mas que seja, Senhor Deus, abençoado com a bênção gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E diz a Tua palavra que a bênção do Senhor Jesus Cristo, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Então, Senhor, é no nome de Jesus é que nós vamos meditar na Tua palavra. Agora, amém. Amém, querido? Então, querido, você que já está com a Bíblia aberta, quando eu disse para vocês que eu estou lendo a Bíblia toda, eu tenho me achado muito gostoso no Novo Testamento. E às vezes eu fico repetindo, lendo os livros de novo, porque me chama muita atenção. Primeiro que nós sabemos que Jesus Cristo, Ele criou os seus 12 discípulos e depois teve mais e foram crescendo os seus discípulos. Mas tem um que é chamado apóstolo e esse me chama muita atenção. E ele é Paulo. Então aqui em Romanos, ele estava ensinando o povo a respeito daquilo que o pastor estava falando quarta-feira, sobre aquele que era circunciso ou incircuncisão, sobre esse assunto. E Jesus Cristo veio para fazer com que o nosso coração é marcado por Ele. Não precisa mais de cirurgia, como o pastor disse quarta-feira. Nosso coração precisa somente estar aberto para ouvir e pedir ao Espírito Santo que nos revele o que Ele quer de nós. Então, em Romanos diz assim: que diremos então? Então, Paulo estava discutindo com aquele povo a respeito disso. E Paulo, eu pensava que ele era muito duro, mas ele era um apóstolo que chamava atenção, mas ele era muito amoroso. Eu li um versículo, só que eu não notei, que ele chorava. Ele chorava pelas pessoas que ele pregava o evangelho e as pessoas não queriam. Então ele chorava.
Em outro versículo ele diz que ele sofria dores de parto, até ver Cristo em nós. Então, olha, imagina você, a dor de parto, ela é uma dor terrível, muito terrível. Mas é uma dor que traz também alegria logo depois. Então, é isso que Paulo queria dizer. Eu sofro dor, até Cristo formado em vós. Então, ele começou dizendo assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, essa frase, uma nova vida. Por que uma nova vida? É porque essa é a identificação que o mundo vê em nós como cristãos, a diferença de vida. Quando nós, às vezes, somos decepcionados com alguém que fez determinada situação, é porque ele não recebeu ainda bem no fundo, bem profundo esta palavra. E Paulo preocupava com isso. Vocês querem continuar pecando para que a graça aumente? E no terceiro ele disse: ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus fala no nosso coração, ainda agora mesmo eu estava conversando com meu irmão, e falando a esse respeito, o como Jesus é bom, e como o Senhor tem tido misericórdia de nós. E ele me disse: Noemi, aí eu conversando com ele, quanto tempo eu passei, mesmo sabendo da palavra de Deus. Eu já contei isso aqui. Meus pais me criaram no Evangelho, mas eu ainda não tinha uma experiência com Jesus. E andei fazendo coisas que não era para fazer. Não é no sentido assim, então o pastor pecou muito. Não, pecar nós pecamos sim. Mas foi a desobediência de não dar crédito naquilo que meus pais pregavam. Então, eu passei por um período adorando Deus, como disse o pastor, aquele Deus feito pelas mãos dos homens. Mas lá um dia Deus é tão lindo, eu falo com ele quando lembro: Senhor, muito obrigado, o Senhor teve muita paciência comigo. Porque um dia, o Espírito Santo de Deus, usando um pastor, e ele falou no fundo do meu coração. E naquela tarde, era um dia de tarde, e quando ele orou por mim, eu senti que eu era uma nova criatura. Algo do meu coração foi abalado, algo de dentro da minha alma foi tirada pelo poder de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência, mas eu senti um arrepio, meus cabelos parece que ficaram em pé, e meu coração se abriu, a minha alma abriu, o meu espírito, e eu deixei que o Senhor me conduzisse. E naquele dia seguinte, eu já tinha palavras diferentes para dizer para minha sogra e os meus cunhados, que eu morava junto com eles. Minhas crianças pequenas, a Sandra e a Márcia, ainda não tinha Paulo. Naquela época, eu vi que eu era uma nova criatura. E eu tenho pedido a Deus que continue nova criatura todos os dias. Então, esse texto, quando eu comecei a meditar, que ele chamou a minha atenção, eu já comecei estudando profundamente para dizer para a igreja
no dia que eu tivesse a oportunidade. Então, querido, nós somos batizados, nós somos ressuscitados com Cristo pelo batismo. Quando nós aceitamos Jesus, nós fomos batizados. E meu pai, como era da presbiteriana, eu cheguei perto dele e disse para ele assim: pai, eu vou me batizar domingo na igreja de Lagoinha. Eu pensei que ele ia dar um contra, porque o batismo é diferente da presbiteriana, mas ele disse: minha filha, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então eu me levantei depressa, vim embora para casa, fui me preparar para o batismo no dia seguinte. Então, querido, naquela época eu percebi que eu era diferente. Eu tinha mudado de vida, eu tinha uma nova vida. E essa vida, ela não fica somente e vai embora, não. Ela vai crescendo dentro da gente. Então, aqui ele disse: nós, portanto, somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Eu queria que você parasse um pouco e pensasse: será que eu tenho vivido uma nova vida? Será que as pessoas, ao olhar para mim, eles podem dizer assim: nossa, fulano é diferente? Irmãos, não é de uma noite por dia. Eu sei que eu senti algo diferente, mas até hoje eu ainda peço ao Senhor que me dê novidade na minha vida. E lendo a palavra em Romanos 3:23, eu sei que você conhece, diz assim: todos pecaram, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecadores. Então, por isso que nós temos que ter este novo nascimento em Jesus Cristo, aceitando como nosso Senhor e Salvador, mas aceitando essa novidade de vida que Paulo orientou a igreja de Romanos. E dentro desse livro de Romanos, você lendo, você vai ver quando ele disse que ele teve dor de parto, que ele chorou, ele chorava de tristeza de ver as pessoas que não valorizavam a palavra de Deus. Não é diferente de nós. Quantas das vezes eu olho e penso em determinadas pessoas que passou pela nossa vida. Nós tivemos aquele privilégio de ensinar, caminhar junto, e nos abandonou a igreja, já não é mais o mesmo. E quando nós somos nova criatura, filhos, as coisas velhas já passaram, tem que ter coisa nova. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Naquela época, eu ia com a minha sogra para a igreja, eu rezava o terço com ela, mas naquele dia eu não fiz mais. Mas eu toda a vida fui criada sem muito palavrão na minha boca. Mentira, às vezes eu costumava mentir para mim poder encontrar com o Antônio. Eu mentia para os meus pais, mas eu tentava. Agora, depois dessa nova criatura, eu comecei a entender: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, Senhor, aquele que mente, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. E tem tantas coisas que nós fazemos às vezes, talvez porque não paramos para pensar que o Espírito Santo entristeceu, que Ele está triste com situações que nós fazemos. Nós estamos chegando no fim de ano, quando muitas das vezes nós comemoramos Ano Novo, Natal, e teve uma época que eu passava assim muito triste,
porque as atitudes de algumas pessoas que a gente considerava cria, mas aproveitava como se fosse do mundo. Então, meu querido, peça ao Espírito Santo que te dê uma nova vida hoje. E ele vai te mostrar o que você deve e o que você não deve. Paulo orientava o povo. Depois, lendo para frente, eu vi que ele era duro para falar com as pessoas. Mas em Romanos diz que nós todos éramos pecadores. Nós todos precisamos da glória de Deus. Romanos 6,4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa nova vida. Está vendo? Vivamos. A nova vida quer dizer, é todo dia. Eu não sei bem onde está, mas tem uma palavra, Paulo também dizendo que a nossa vida espiritual é subindo de degraus em degraus. Isso significa que cada dia é um degrau que você sobe, é uma experiência que você tem com Deus, é uma coisa que você deixou de fazer porque Deus te mostrou que não podia. Como cristão eu não posso. É uma luta, irmão, eu sei que é. Porque a carne tem um desejo, mas o nosso espírito é outro. A palavra que, quando diz nascer de novo, nós estamos preocupados com a nossa vida espiritual. Eu, pelo menos, penso assim. Eu estou preocupada com a minha vida espiritual. Aí chega uma pessoa e fala assim, não tem nada a ver. Às vezes até pobre da família fala assim, não tem nada a ver. E às vezes se fala alguma coisa, não tem nada a ver. Mas eu falo para mim com Deus, Senhor, eu prefiro chegar no céu e Deus falar comigo assim, filha, você perdeu tanta oportunidade, você podia ter feito, isso não era pecado. Eu prefiro isso. Eu não sei se vai isso acontecer, mas eu quero que Ele vai me receber dizendo assim, vinde a mim benditas do meu Pai. Que é assim que Ele vai receber a igreja. Agora, nós temos que mudar de vida agora. Não pense que é depois, não. É agora. Então, portanto, nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim que Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, viver a nova vida todos os dias com Cristo, trazendo para você, para o seu espírito, coisa nova, coisa que o Senhor te revelou, coisa que o Senhor falou com você. Vai para a oração e pede ao Espírito Santo. Tem um versículo na Bíblia que diz, se nós pedirmos, Ele é fiel e justo e Ele nos capacita. Precisa de fé? Então pede a Ele. Precisa de ajuda, de sabedoria da palavra de Deus. Mas eu não entendo a palavra de Deus, irmã Noemi. E eu não entendo. Entende. Para um pouquinho. Leu, não entendeu? Fala com Ele assim, Deus, eu não entendi. O Espírito Santo me orienta aqui. Aí Ele vai te ensinar. Aí o seu coração vai se alegrar. Mais um dia de vida se passou. Romanos 7,6 diz assim, mas agora, morrendo para aquilo que antes nós fomos libertos da lei, aquilo que o pastor falou quarta-feira, fomos libertos da lei, para que vivamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Olha que delícia! Então agora nós vivamos conforme o novo mundo do Espírito. Está vendo que é diferente? Nós temos que ser diferente. E nós temos que pedir ao Senhor que nós queremos uma nova vida.
no nosso espírito. E o Senhor te concede, porque no novo espírito, conforme o novo modo do espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Qual era a velha norma da lei escrita? Nós temos pessoas aqui da igreja que têm experiência no mundo espiritual, porque ela veio de um mundo espiritual demoníaco. E ela tem uma experiência quando ela pode olhar para nós, olhar para mim, ou as situações das coisas, e ela discerne em espírito que aquilo é do velho homem. Essa semana eu estive conversando com ela, e ela tem uma experiência muito grande para contar. Nós vamos ter ainda a oportunidade de ver o testemunho. Então, por isso, queridos, eu amei Paulo. Sabendo que Paulo, ainda brinquei com o Antônio, ainda bem que eu achei um parceiro de chorar pelos os que não querem dar ouvido à palavra de Deus. Eu não tenho dentro de mim esse negócio assim, eu orei, ele não atendeu, ele não quis consertar, vou deixar para lá. Não, eu não sou assim. Enquanto a vida daquela pessoa tem o direito do respiro que Deus deu, eu ainda continuo orando. Agora, o dia que ele partir, dali para lá, só Deus sabe. Mas, eu falei com o Antônio, arrumei um parceiro que chora pelas pessoas que não dá ouvido. E dói, dor de parto mesmo. Nós perdemos uma irmã nesse ano, já deve ter uns 2 anos, ano passado, retrasado, não sei. Quando ela morreu, a gente sentiu tanto a morte dela. Por quê? Eu dava tudo para ela ter uma nova vida. Ensinava, ela ia para a cantina, me ajudava, nós tínhamos programação, nós fazíamos planos. Mas eu creio que ela foi uma morte triste, mas eu creio na salvação. Deus levou ela para tirar, talvez, de coisas piores, porque ela estava muito feliz. Ela só não estava tendo força, mas Deus levou. Eu creio que ela foi salva. Então, eu dou glória a Deus. E agora em Romanos 8:1, nós vamos ler 14. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que delícia. Uma vez que você nasceu de novo, nova criatura você é. Já não vive mais o velho homem. Agora você era condenado, mas Cristo agora fez de você uma nova vida. Portanto, agora já não há condenação para mim e nem para você que está ouvindo esta palavra. Só que nós precisamos estar sempre mudando de vida. Sempre. Se você lê o Novo Testamento, depois do livro de Atos, faz um propósito de ler versículo por versículo e vai entendendo o que Deus está te falando. Você vai fazendo uma análise na sua vida e você vai ver quantas coisinhas nós fazemos que parece que não tem nada a ver, mas tem. Mas nós vamos crescendo e nós vamos sendo nova criatura. O 2 diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito de vida que Jesus colocou em nós, Ele agora nos dá o direito de sermos libertos da lei do pecado
E tudo que você fazia, tudo, você era escravo. Às vezes no momento parecia tudo bom, mas quando passava o efeito daquilo que você fazia, te traz uma angústia e uma tristeza. Nós somos diferentes. Às vezes nós acordamos até um momento, às vezes triste, a gente não sabe explicar, mas quando você começa a gritar, Jesus, meu coração está triste, eu não estou entendendo, será que está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual e eu não estou percebendo? Então eu começo a repreender, Senhor, vai limpando. Aí a gente começa a lembrar de pessoas, Senhor, tem misericórdia, Pai, eu creio no poder do Teu Espírito, eu sei que o Senhor selou nós com o Teu Espírito, nós somos do Senhor. E quando pensa que não, o dia passou, eu fico alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos dá força. Eu vejo às vezes esse povo falando na televisão de vacina, que não vacina, que vacina, marca, que não marca. Eu estou tranquila, porque eu tenho em mim a marca de Jesus. Se eu chegar a vacinar, eu nem faço conta disso, mas eu só sei que eu tenho a marca de Jesus. E eu creio que às vezes a luta vem na nossa vida, é para nos aperfeiçoar. Porque nós neste ano, irmãos, só quem não quis ser aperfeiçoado é que deixou tudo. Mas Jesus Cristo tem promessa para nós, agora neste ano 2021, Deus tem promessa para aqueles que crêem. Ah, mas o mundo não vai ser o mesmo. É claro que não vai ser o mesmo, porque Jesus Cristo diz na palavra dele que no fim dos tempos haveria coisas que nós não íamos entender. Mas aquele que é de Deus, aquele que é nascido de novo, aquele que é nova criatura, ele tem tudo o que ele precisa. Eu tenho experiência para contar, muitas. Mas então, no 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, como podemos fazer coisas que não agradam a Deus? E fica tudo numa boa? Não. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Posso até ter dado uma escorregada, mas levantei, como diz um boato por aí, levantei, sacudi a poeira e pronto, vou ficar firme, me perdoa, Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Às vezes nós damos algum vacilo, porque nós ainda estamos nessa terra, mas nós estamos à escada da perfeição. Então aqui diz que pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, aleluia. Romanos 13, 14 diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença, nem inveja. Quem faz isso? Filho de Deus? Não. São os filhos das trevas. Mas Deus te dá a garantia de que você pode ser nova criatura. Agora nós lemos em Coríntios, Coríntios 6, 12, 17 diz, e 18, tudo me é permitido, olha, tudo me é permitido. Eu posso beber essa água, como também eu posso deixar de beber, né?
Se não tivesse, não ia beber. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Este que é o problema, é que nós deixamos as coisas nos dominar. Mas aquele que se une ao Senhor em um espírito com Ele, esse tem condição de ser nova criatura. Fuja da imoralidade sexual, já disse. Paulo diz. Aí outra coisa que eu achei engraçado é que Paulo às vezes repete isso 2, 3 vezes no decorrer da caminhada dele. Isso é para... Nós não fazemos aqui o mesmo? Fazemos. Mas está errado? Não. É porque Paulo queria ver o povo certinho. Assim como pastores, nós somos isso. Falamos. Ah, mas já pregou sobre isso. Mas falamos de novo. Então aqui diz assim, tudo me é permitido, mas em tudo, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. O 17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora eu te pergunto, o Senhor faria essas coisas feias? Não. Né? O Senhor é bom, as coisas santas, agradáveis, perfeitas. Então, no 18 diz, fuja da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É verdade. Estou terminando, ainda tem uma. Então diz aqui, João 3, olha para você ver que delícia. João 3,3 diz assim, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode servir o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se não nascer de novo, não pode servir o reino de Deus. Você quer servir o reino de Deus? Você quer que seu nome esteja escrito no livro da vida? E quando Jesus te chamar, você está em prontidão para dizer, eis-me aqui, Senhor. Agora Romanos 8:1 diz assim, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha aqui, para quem está em nova vida, não tem condenação. E 2 Coríntios 5:17, portanto se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então nós somos renovados todos os dias, por isso que nós não cansamos de dizer que somos selados pelo Espírito de Deus. E existe uma morada para aqueles que andam segundo a vontade do Espírito. 1 Pedro diz assim, mas assim como é santo aquele que nos chamou, quem te chamou? Jesus. Seja santo você também em tudo o que fizer. Em tudo que você fizer, em tudo que nós fizemos, sejamos santos. Pois está escrito, seja santo porque eu sou santo. E sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Gálatas 5:16 diz, e por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quantos desejos nós temos na carne? Não são muitos? Aqui tem muitas coisas que eu anotei, mas nós vamos estar encerrando aí. Quantas vontades na nossa carne nós temos? Nós é porque às vezes temos vergonha de falar. Nós não podemos falar. Mas quando nós entramos no nosso quarto, nós falamos, Senhor, minha carne desejou isso, me perdoa, tira da minha mente. Tira isso da minha mente. Limpa a minha mente, eu sou nova criatura, não quero aceitar isso. Porque Satanás, ele fica jogando seta para te desanimar, como nós vimos o pastor falar. Então, querido, não desanime. Seja corajoso, seja forte.
Deixa Deus agir na sua vida, que ano que vem está chegando. As promessas de Deus continuam para nós neste lugar. Eu tenho orado dizendo assim para Deus: Senhor, eu creio. Eu creio que aquele lugar é o lugar que foi o Senhor que escolheu. Antigamente eu perguntava, por que, Senhor, por quê? Até que um dia Ele me chamou a atenção, por quê? Deixa desse porquê, agradeça e pronto. Eu estou neste lugar. Não é que Ele está aqui nas quatro paredes. Ali Ele está em mim, Ele está nos pastores, Ele está em você. Quantas pessoas vão entrar aqui pedindo ajuda? E se nós não estivermos nova criatura, nós não temos como ajudar. Nós precisamos disso. Então, querido, que nesta noite, abre o seu coração, guarda essas palavras, lê a palavra do Senhor para que você possa ser edificado. Amém? Que Deus te abençoe, te dá uma boa noite e que uma semana de vitória para você. Vamos aguardar 2000, que eu já estou fazendo os meus contatos com o papai, do 2021, anos de vitória para a nossa igreja. Amém? Que Deus te abençoe e te guarda. E te dá uma boa noite para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar agradecendo a Deus? Pai, neste momento nós agradecemos ao Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deste para estar meditando na Tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por cada lar destas famílias, desta igreja. Cada uma delas nesta tarde sejam abençoada nesta noite, seja abençoada por Ti e tenha uma semana de vitória e que nós estamos preparando, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito para 2021 com vitória, com promessas garantidas pelo sangue de Jesus. Nenhum mal há de nos acontecer, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.